Está no ar, Aldeias e Quilombos. Olá, minha gente, licença para chegar. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Meu nome é Bruno Vieira. E eu sou Manuela Lira. Estamos aqui toda semana na proposta de dar visibilidade a iniciativas, pessoas, grupos e instituições que lidem com a pauta negra, quilombola e indígena no Brasil. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só buscar a gente lá, Aldeias e Quilombos. E a gente está sempre aberto a sugestões de pauta. Entre em contato conosco pelo e-mail aldeiasequilombos@gmail.com. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Quilombo Catucá. Vamos conversar com os irmãos Elaine Albuquerque e Davidson de Oxalá. Em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira, Aldeias e Quilombos está no ar. No século XIX, Pernambuco abrigou um dos quilombos mais importantes da história do Brasil, espalhados da margem da fronteira agrícola da Zona da Mata Norte até os subúrbios do Recife. Os integrantes do Quilombo do Catucá constituíam uma comunidade com grande mobilidade e formada por diversos núcleos dentro das matas da floresta do Catucá. Mata que começava nos limites do que hoje é o oeste da região metropolitana do Recife, seguia até os mangues e rios da ilha de Itamaracá, cortava o povoado de Tejucupapo, em Goiânia, e chegava até a fronteira com a Paraíba. Não é possível mapear precisamente a extensão do Catucá, uma vez que ele foi um quilombo itinerante que ocupou uma vasta extensão da província de Pernambuco. No entanto, o centro do quilombo estava localizado entre as matas dos engenhos Timbó e Monjope, na extensão de Paratibe, em Paulista e no Recife, em um terreno acidentado conhecido como Cova da Onça, onde hoje existe o bairro do Curado 3. Seus registros históricos definem o Quilombo de Catucá como uma organização social alternativa que terminou no final dos anos 1830, quase 200 anos depois. O processo de reconhecimento de remanescentes quilombolas segue firme. Uma parte do quilombo alcançava o que hoje é o município de Camaragibe, na Grande Recife, e é nessa cidade onde está instalado o Centro Cultural Quilombo Catucá, que promove ações sociais e culturais na comunidade do Viana. E foi lá que encontramos Elaine Albuquerque e Davidson de Oxalá, dois irmãos que são referência na comunidade, além de articuladores e agitadores culturais da região. Ouça agora a primeira de 3 partes dessa conversa boa que o Aldeias e Quilombos teve com eles. Davidson, eu gostaria que você pudesse se apresentar, contasse um pouco de você, um pouco da sua trajetória e conte a história de quem é você aqui dentro também desse espaço. Pode? Beleza. Né? Ficamos muito felizes da presença aqui de vocês, né? E de todos, todas e todos aqui, estamos juntos aqui, né? Eu me chamo Davidson, sou filho de Flávia, que é mãe de Elaine, avó de Odara e mãe de um monte de gente e também filha de um monte de gente, né? Pode deixar eu chorar, é a natureza. E a gente hoje está aqui no Centro Cultural Quilombo do Catucá, né? Que é esse terreiro de candomblé, né? A gente aqui somos esse centro, mas antes de qualquer outra coisa, nós somos um terreiro de candomblé e de Jurema, né? E obviamente a partir dos nossos movimentos e construções da comunidade, a gente também vem buscando outros espaços de afirmação e de lutas e também reconhecendo outras lutas que nos atravessam e que faz parte da nossa comunidade, que faz parte dos nossos grupos que historicamente e culturalmente e também atualmente, né, contemporaneamente, também são marginalizados, são subalternizados e outros tantos enquadramentos de sistemas e
e dispositivos de opressão, né? E a gente ultimamente também vem falando muito sobre esse espaço do quilombo, do espaço do terreiro também como um espaço potente, assim, de luta e construção, mas também de embate, de enfrentamento ao racismo estrutural, ao racismo sistêmico, né? Então, quando a gente percebe que esse racismo também é muito pautado e estruturado em vários sistemas de opressão, né? O machismo, misoginia, etarismo, tantos adjetivos assim, né? A aparofobia, né? Outro dia eu estava vendo essa questão de aparofobia, assim, né? O quanto que isso também recentemente também, o quanto que a discriminação e a opressão aos pobres, né? As desigualdades sociais que atualmente também são construções e resultantes, né? Desses sistemas também de opressão, né? Vem enquadrando a gente, né? E também tentando nos dizer, mas os terreiros, os quilombos, né? As associações, né? Vários espaços, as aldeias, os acampamentos indígenas, ciganos, né? Os sindicatos, os partidos políticos, né? E inclusive dentro dos espaços institucionais, né? Dentro da nossa comunicação, como é o caso aqui de vocês também, né? Da importância e da relevância, né? De espaços de luta e também de resistência e de resiliência, né? Então a gente vem tentando afirmar esse espaço do terreiro como um espaço plural, né? Um espaço polissêmico e um espaço também de todas e todos e todas, né? E ficamos felizes. Sou Davidson, professor de geografia também, e sou filho, né? De santo de Aloísa, que é uma mulher trans, negra, da periferia do Recife, do bairro do Vietnã, Torrões, né? Iniciado na tradição de Alaqueto, né? Na tradição Queto e Angola, e também sou juremeiro, né? Estou aqui como sacerdote desse terreiro, né? Filho de Inhansã, de Oxalá e de Xangô, que me regem, né? E estou aqui dividindo hoje a guarda e o zelo desse terreiro com a minha irmã Elaine. Então, Davidson, conta um pouquinho pra gente, então, a história do Quilombo do Catucá, né? Como é que ele se constitui, qual a história que chega para vocês também desse território ancestral, né? Conta um pouco pra gente como é que se constituiu o Quilombo e como ele se constitui hoje. Sim, eu vou pegar a Ian ali e vou deixar a bola, vou passar deixa aí pra Elaine também fala aí que senão eu vou ficar falando aqui, o monólogo não rola, né? Então, eu me chamo Elaine, como o Davidson já trouxe. Sou filho de mãe Flávia de Ançã, né, filha biológica, mas trago também, enquanto processo religioso, sou filha de Pai Noé de Ançã, né? É bem interessante como a nossa casa é regida, né, por essa orixá tão potente assim. A história do Quilombo do Catucá, do Centro Cultural Quilombo do Catucá, mais precisamente, ela inicia... A gente só realmente vem tomar conhecimento, nota do trabalho, né, e realmente do nosso processo ancestral por volta de 2000, mais ou menos, que é quando Davidson e eu, dentro desse processo mesmo acadêmico, começamos a iniciar, inserir-se, né, dentro dos espaços de academia. Porque até então, a gente sempre escutou falar muito da repercussão que a minha família, né, que a nossa família tinha aqui em Camaragibe, como sendo uma família referência por uma série de educadores, né, alguns profissionais que trabalharam na Vila Operária, na fábrica, mais precisamente, que é considerada a primeira vila operária aqui da América Latina. E tínhamos a figura do nosso avô como sendo uma referência na cidade, e os filhos deles pela referência a nível de educação, né? Quase todos inseridos dentro do processo escolar, né? Enquanto professores, os que não eram professores estavam de alguma forma dentro dos espaços educativos.
E automaticamente, quando a gente se insere na academia, né, nas universidades, a gente começa a ler, entender e conhecer um pouco mais sobre a nossa história. História que por muitas vezes é negada, é contada e que até então, como o Davidson trouxe lá no início na fala, tem coisas que vão sendo muito visceral, que a gente nem se dá conta que a gente está vivendo aquilo e que, de alguma forma, tem toda uma conceituação e uma compreensão por trás. Então, quando a gente se insere na academia, a gente vai tomando nota e conhecimento de quem foi o espaço do Catucá, a gente vai tendo essa localização geográfica, né, que o espaço do Quilombo do Catucá foi um espaço que permeou. E aí a gente começa a cruzar as informações com muitas informações que a gente já tinha da própria... No encontro de família, porque fulano... o meu primo, quando vinha, ia ter uma roda de coco e a gente se juntava para montar, fazer a casa de fulano, porque fulano foi morar ali. Porque fulano de tal foi para um samba que ficava, sei lá, por trás das matas que tinham à direita, numa localização assim ou assado. E quando estava lá, a polícia chegou e açoitou e por aí vai. E aí a gente começa a correlacionar isso e entender que a gente está inserido nesse espaço, né, com uma nova roupagem que é necessária, mas que a gente vai entendendo que somos, de alguma forma, todos, como eu tinha falado em um outro momento, acho que todo mundo que hoje permeia Recife, permeia Pernambuco, propriamente dita, somos herdeiros do Quilombo do Catucá, né? E... eu tô bem nervosa, gente. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a reivindicar isso, né? Assim, reivindicar de que forma? Conhecendo, adentrando um pouco mais na história, como eu já disse, dentro do processo acadêmico, consequentemente vivenciando isso, né? E retomando com as leituras que a gente vai tendo com a própria comunidade, né? E aí entendendo as novas contextuações, né? Os novos contextos de o que é os novos quilombos que vão se formando, ou na verdade não se formando, eles vão retomando com a nova roupagem. E aí por volta do ano de 2013, a gente cria o coco, né? O coco do Catucá. E aí, por meio desse coco, a gente entende que a gente consegue ir mais à frente nesses processos de enfrentamento e retomada. Uma coisa que eu acho bem importante também trazer é que, como eu já disse, né, vem muito do visceral. Então, assim, minha mãe já cultuava o Jurema, já falava muito da figura do Malunguinho, e de tantos outros personagens, né, como o nosso mestre, o mestre Pilão, e tantos outros, né, dentro do processo. E aí a gente vai o tempo todo sempre correlacionando e vivenciando isso, do que né, as vivências que ocorriam no Quilombo, esses processos de reforço, de apoio, né, e a casa vem sempre sendo esse espaço de acolhida, assim. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Rádio Frei Caneca FM 101.5, a rádio pública do Recife, e acabamos de ouvir a primeira parte da conversa com Elaine Albuquerque e Davidson de Oxalá, lideranças do Centro Cultural Quilombo Catucá e agitadores culturais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. De volta com Aldeias e Quilombos. Se você tem sugestão de pauta, quer divulgar o trabalho de uma pessoa quilombola indígena, fala com a gente. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e pode conversar com a gente também pelo Instagram, @aldeiasequilombos. Aproveita e segue a gente lá. No programa de hoje, a gente continua com o nosso bate-papo sobre o Quilombo de Catucá. Vamos seguir com a segunda parte da conversa que tivemos com os irmãos Elaine Albuquerque e Davidson de Oxalá, lideranças e articuladores do Centro Cultural Quilombo
do Catucá, em Camaragibe. E principalmente essa história que é muito... que eu sinto que é muito forte aqui na região, que é a importância de Malunguinho aqui como uma referência política, religiosa, ambiental até, né? Sim, Como é que essa figura impacta aqui na vivência e na realização das atividades daqui do Quilombo? Como é que Malunguinho está presente aqui? Ah, sim, é legal isso assim, né? Pra gente também vem sendo uma fala muito interessante e sempre retomada aqui no Catucá sobre essa imagem de Malunguinho, né? Como você falou de questão política, né? Politicamente tem uma série de dispositivos legais, né? Tem uma lei estadual, né? A semana afro-pernambucana, afro-indígena pernambucana, desculpa, a lei 13.000 alguma coisa, né? Então tem uma lei de vivências afro-indígenas no estado e é chamada também de Lei Malunguinho, né? Por muito tempo a galera militou, essa lei também é fruto e processo de lutas, de reivindicações dos movimentos, né? Mas por outro lado também eu acho que esse político também ele extrapola um pouco esses limites jurídicos, né? E isso também está dentro do encanto, isso também está dentro da Jurema, está dentro das vivências, né? Está dentro da magia, dentro dos rituais e dos cultos, né? Então, primeiro que Malunguinho, como a gente é um termo, já seria um derivativo, né? O que veria do malungo, né? E malungo seria companheiros, companheiras, né? Amigos. Mas um outro termo que eu acho interessante é que malungo seria canoa grande, né? Um barco grande. Então, logo vai ter essa apreensão de malungo aqueles que vieram do barco, né? Aqueles que vieram num barco e também malungo seria um título, né? Como um título de liderança, né? Um título de organização, como a sua própria saudação, né? Soba onire, soba onire, soba onire malunguinho, né? Vários entendimentos sobre isso, né? Pra gente é soba onire, né? O soba, uma liderança, da felicidade, ire, feliz, felicidade, né? Então outra questão é essa questão da generalização de Malunguinho. É um outro tema que a gente poderia falar, assim, sobre essa questão do gênero de Malunguinho. Como a gente está falando, é um título, né? E retomando essa leitura histórica, quando a gente vai ver desse catucá histórico que viveu, né? Que permeou as várzeas do Recife e tal, né? Que nasce no Rio Beberibe também. O Rio Beberibe nasce em Camaragibe, né? Então, pra gente, esse delimitador das águas que você falou do meio ambiente sempre foi muito importante, né? Então, quando tem alguns registros policiais da LEP, essa semana eu fui lá num arquivo, no Instituto Geográfico Histórico de Pernambuco e tal. É uma leitura bem viajada, assim, você chega lá, mano, é uma parada muito, você, nossa, que história é essa, né? Que não dialoga com a realidade do povo, ou não dialoga com ou dialoga muito pouco, ou de um grupo, de uma classe muito, então... quando você vai em alguns registros, né, dessa Câmara e tal, estadual, não sei o que existia antes da própria LEP, você vai ver muitos registros, né, policiais. Malunguinho tem muitos registros históricos em termos policiais, ocorrências, né? E logo, nesse sentido, quando se fala de alguns desses registros lá, tem uns textos muito legais, os Quilombos do Brasil, né, que tem um texto que é muito massa, que é Catucá, uma herança oitocentista dos Palmares. Eu não recordo agora o título, o autor, né? Mas penso que é do Clóvis Moura e organização e de outros estudiosos também. E outros textos também célebres sobre Catucá, que é sobre o professor Marcos aqui Carvalho também, que tem uma produção muito intensa sobre a figura dos quilombos aqui do Catucá, né? Mas pra gente Catucá é um nome das matas sagradas antes da colonização, tudo era catucá, né? É esse georreferencial mágico que a gente usa. Claro, tem toda uma construção, mas Catucá era essa mata, tanto que Catucá é uma das cidades encantadas da Jurema, né? Dessa cosmogonia, né? Da Jurema, tal, as cidades, os reinos mágicos, a cidade do Vajucá, do Manacá, do Catucá, né? Várias cidades encantadas do fundo do mar,
né? E cada entidade, cada mestre, cada guardião vai ter uma cidade. Não existe uma fixidade, uma fixidez, né? Tem uma certa gana disso, de delimitar o sagrado, né? E quando a gente fala de Catucá, desses seres mágicos, né? E Malunguinho seria então nesse panteão, né? Essa figura, né? Que guarda a chave encantada de uma dessas cidades. E obviamente aqui pra gente é a cidade, né? Do Catucá. E também tem essa interpretação que ele teria a chave da Jurema, né? Mas, assim, novamente, para não perder aquele feeling do gênero, né? Quando a gente encontrou esses registros, né? Desses vários malunguinhos que a polícia enquadrou, né? Boa parte dali eram mulheres. Nomes, gêneros, né? Pelo menos a leitura que a gente faz. E hoje, da leitura mágica, que eu particularmente sempre falo aqui, né? Mano, raramente eu vejo malunguinho em pessoas do gênero masculino. E não só isso, né? Pessoas que performatizam o gênero masculino. Até porque Malunguinho é uma linguagem astral, espiritual, que ele não fala, ele esbraveja, ele faz som, ele assoveia, né? Não, mas Malunguinho trabalha mais de uma corrente, mais de uma linha espiritual e tal. Mas raramente, até os malunguinhos que trabalham na linha de mestre, né? Nessa linha encantada da Jurema, são espíritos que não são muito de falar. Então, particularmente quando a gente vê essa força encantada mágica, né? É uma outra questão. E quando a gente está falando de Catucá enquanto vários núcleos quilombolas, a gente vê que esses vários núcleos tiveram várias lideranças. Então, essa liderança, esse espírito para a gente, ele também, no nosso panteão da Jurema e do Catimbó, né? Eles também são marcadores históricos. Né? Você vê que a gente está falando de Malunguinho, né? Mas a gente poderia falar das mestras, das senhoras mestras da Jurema, né? Das pombagiras, né? Que são esses corpos e corpas que também vão marcando historicamente, temporalmente, várias identidades e subjetividades, né? Dissidentes que foram afastadas, que foram marginalizadas, que foram negligenciadas e que foram também criminalizadas, né? Então, as mestras, as pombagiras, né? Você vê os cânticos a partir das uelas, elas marcam também um tecido simbólico, temporal, histórico de resistência, né? E, obviamente, hoje, esses seres, essas entidades, quando chegam no terreiro, mano, faz a mesma coisa. Você vê, assim, as diversas contradições que a gente vive na nossa vida social e tal, e os terreiros ainda hoje, sim, são guarida desses espaços, dessas pessoas que mais são marginalizadas na sociedade brasileira, né? A gente aqui, particularmente, viemos de 2 terreiros, onde um é conduzido por uma mulher trans, como a gente falou, de uma matri ou de uma transmatrilinearidade. Veja que coisa. Veja que construção sofisticada de sociedade que, né? Elaine é filho de um homossexual gay, né? Nossa, dono de um maracatu de baque solta. Dono não, comunga de um maracatu com a sua comunidade, né? Filho de um orixá feminino. Veja que peso simbólico, veja que construção sofisticada que as nossas sociedades, né, os nossos grupos sociais dispõem, né, e também, obviamente, com toda a força dos encantados e de todas as ciências que ainda se resistem diante de sistemas de opressão, a gente dá uma contiguidade nisso, né? Então, falar de Malunguinho é poder falar de um pouquinho, só de um pingo só dessa força mágica, né? Que estão nos saberes dos povos, né? A Jurema, o Catimbó não é uma religião de um único grupo, de um povo tal, né? A gente está falando aqui até o próprio Catucá, enquanto processo histórico-político, né, que a gente delimitou aqui em 1817, era um quilombo que agrupava e recebia diferentes grupos oprimidos. Era um quilombo que tinha negros, indígenas, brancos, pobres, ciganos, judeus, se a gente for fazer essa reconstrução. Porque até ontem eu estava antes de ontem, numa entrevista era uma reunião sobre o GT de racismo, um grupo de trabalho de governança do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né?
E lá estavam se falando que o Tribunal de Justiça está com um novo projeto governamental internacional que assumiu um acordo para tentar reduzir as desigualdades do racismo estrutural e sistêmico no sistema judiciário. Então, caramba, eu não falei nada, velho. Eu não falei nada, tá entendendo? Falar sobre racismo no sistema, eu disse, porra, é um dos pilares principais hoje do racismo estrutural, tá no judiciário também. Né? E daí eu achei muito interessante assim, a força e política também dos movimentos e dos movimentos progressistas que eu acho que a gente também está vivendo nesse período. A moça lá falou sobre o patos narcísico da branquitude. Eu achei isso assim, né? Caramba, que pegada assim, né? Pelo menos para se discutir governança política tal, não sei o quê. Poxa, eu achei um conceito, né? Eu não sei que a forma nem de poder categorizar, mas essa noção, né? Para mim foi bastante interessante de perceber que isso não está nas pessoas. Isso não é porque atualmente as construções sociais é de colocar a gente um contra oprimir o outro, um contra o outro, a polarização, pá. E ontem eu estava assistindo um documentário de Candomblé que é As Yellow-Days, né? Um documentário antigo e esse muito lindo, e foi incrível porque a gente conseguiu encontrar assim, nossa família de santo, né? Nossa bisa, nossa tata, eita, que coisa massa, né? Que encontro fantástico. E quando a gente percebe as relações do Candomblé, existe uma política por si só do Candomblé. Não é que os espaços do Candomblé, da Jurema, eles adentram um espaço e criam um espaço extra-político, não. A nossa forma de convivência, de respeito, de relação com os outros, com as cores, com as credos, isso por si só também é muito potente e enaltecedor no ponto de vista do reconhecimento político disso, né? Então, para a gente vem sendo muito importante, né, essa retomada, esses diversos reconhecimentos, né? A gente nunca vai se fazer só, né? Para a gente é feliz, você falou do Catucai, falou dessa história de ir para os quilombos, né? A gente vem tendo cada vez mais uma relação com os outros catucais, né? Isso também é muito, muito legal, né? Desse que a gente já encontrou, né? A gente tem esse lado quilombo de Goiânia, de São Lourenço, tem Vitória, tem Paudalho, tem no Curado. Então, na verdade, são pontos, né, que nos coligam, né? Nos coligam, né? Este é o programa Aldeias e Quilombos e acabamos de ouvir a segunda parte da conversa com Elaine Albuquerque e de Davidson de Oxalá, lideranças do Centro Cultural Quilombo do Catucá e articuladores culturais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com Aldeias e Quilombos em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira. Só lembrando que estamos no Instagram, @Aldeias e Quilombos. Segue a gente lá. Vamos seguir com a terceira e última parte da conversa que tivemos com os irmãos Elaine Albuquerque e Davidson de Oxalá, lideranças e articuladores do Centro Cultural Quilombo do Catucá, em Camaragibe. Eu queria saber como foi que vocês sentiram, porque assim, geralmente quando a gente tem uma missão, a gente não percebe que ela vai vir, mas a gente sente que ela vai acontecendo, né? Aí eu queria saber de vocês, de cada um, como foi que se perceberam nesse contexto e querendo ou não a gente percebe que vocês têm uma responsabilidade social e política e cultural grande, né? Com a comunidade. Para a gente dar uma situada, gente, é uma história que, inclusive, eu acho que em todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, a nível de entrevista, de material escrito, enfim, a gente sempre traz muito como foi que isso começou, né? Eu trouxe aqui uma fala de que eu e Davidson nos inserimos na universidade, tomamos consciência disso. Mas aí é bem engraçado, porque tudo realmente se inicia, a gente meio que a gente veio tomar essa consciência também quando, no ano de 95,
Davidson estava com 5 anos de idade. Ele teve uma demanda de saúde. E aí a nossa mãe, né, mãe Flávia, ela faz uma promessa, né? De que se Davidson ficasse bem de saúde e tal, ela daria durante 7 anos Cosme Damião. Ela teria que pedir esses doces, ela não compraria do bolso dela. Ela teria que fazer esse trabalho de peregrinação, que ela costumava dizer, de peregrinação, de pedir esses doces para fazer a distribuição durante 7 anos de 50 docinhos, né? 50 saquinhos. Só que aí, no primeiro ano, é bem engraçado que ela, tipo, pegava, recolhia os doces com o pessoal e distribuía em outro lugar. Só que aí ela percebia que, por muitas vezes, as crianças que ela distribuía esse doce, não era por muitas vezes as crianças que ela disse que não se sentia tocada. Porque eram crianças que, por muitas vezes, o local era um local onde, em tese, né, em teoria, se teria de tudo. Era uma criança que estudava em escolas particulares e toda essa outra dinâmica. E aí, quando é no segundo ano, ela começa a ir para a comunidade. Né? Aí, enfim, ela disse que a partir daí foram quando começaram a surgir essas demandas. É a mãe que de repente está com um filho, que não sabe de repente qual é o remédio que vai dar, que está querendo levar o menino para de repente fazer uma reza. Só que é bem engraçado. Davidson tinha 5 anos, eu tinha 6. E a gente vai crescendo nesse processo, ajudando, né? Ajudando a carregar a sacolinha, ajudando. E aí a gente vai crescendo nesse processo. Até que quando se completa os 7 anos, ela diz, não vou parar de dar. Porque o que era 50 já estava em um número para além. Hoje, posso dizer a você pela última referência, né? Do ano passado a gente distribuiu 450 saquinhos. Então, é uma festa que já tomou aí, hoje Davidson, para não dizer a idade dele, né? Porque ele é um menino novo. Tá aí com mais de 20 anos. E aí a gente começa a tomar essa consciência de que a gente vai sendo inserido nesse espaço com essa suposta brincadeira, mas que no fim das contas é fruto, né, da confirmação e da efetivação da fé dela. E aí eu tô falando da minha experiência, que penso que também é a mesma referência de Davidson. Não, porque eu fico pensando assim, essa história é sempre muito potente quando a gente vai olhar a história de vida do nosso povo mesmo, né? Aqui é uma história que a gente está compartilhando, mas é uma história que habita muitas encruzilhadas em cada vão desse Brasil, assim, né? E especialmente a gente aqui do Nordeste, né? Essa é a história de luta do nosso povo, né? Flávia sempre foi uma grande mulher, né? E também é um grande exemplo de pessoa, de humanidade. E pra gente é importante difundir essa história, promover essa história, né? De uma mulher que muito lutou, muito sofreu também, muito batalhou, né? E que construiu coletivamente esses legados que a gente tá aqui conversando um pouco, né? Então, filha de um homem negro, né? E de uma mulher cigana, né? Que foi-se embora cedinho, veio do interior, né? Hoje, assim, enquanto, como eu falei, geógrafo e tal, né? E trabalhei um tempo na Secretaria da Educação com a política dos povos do campo, né? Que inclui os povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, ciganos, população em situação de itinerância, circo, parque de diversão, né? E quando a gente vai ver os nossos ciganos, os nossos acampamentos, boa parte está no Agreste, sertão de Pernambuco, né? E nossa avó veio de lá, né? A nossa família materna. Então veio e deixou as crianças aqui muito, muito cedo também. Tem a sua forma, né? A sua liberdade também. E as crianças foram criadas assim pela família paterna e pelo mundo mesmo, né? A gente está contando toda uma história aqui de muita felicidade, mas é uma história também que tem suas lutas, suas dores, né? E suas dificuldades, né?
Então, desde cedo o alcoolismo também atravessando, né? E como atravessa de forma estrutural os nossos corpos, a família também. E a espiritualidade também ali presente, né? Então, uma família que fica um homem com 4 crianças, né? E a minha avó foi-se embora, como eu falei, na sua cigania. A minha mãe foi criada assim, né? Desde criança, assim, o apelido dela, né, era Comadre Florzinha, né? Era uma cabocla negra, né? E sempre muito astuta e também muito simples, humilde e conquistava muitas pessoas, né? Mas a vida também atravessou ela enquanto mulher, né? Uma criança que com 11 anos foi obrigada a casar-se devido às dificuldades, né, socioeconômicas e papapá. 11 anos, né? Com 9, ela me dizia que com 9 anos começou a namorar com meu pai já tinha 20 e poucos. Veja, que histórico, né? E com 13 para 14 engravida Adelaine, 15, 16 me tem, vem morar na favela aqui no meio dos matos, né? Que obviamente a gente requisita todo esse lugar, espaço histórico, ancestral, né? Mas essa história é encalacrada no território, na vivência, na realidade, né? Não é como muitas pessoas aí, inclusive muitos oportunistas, né? Que se valeram e se valem da história do povo mais pobre e oprimido para construir narrativas falsas e narrativas que simplesmente ainda corroboram mais para sistemas de opressão. Como a gente viveu recentemente aí, de diferentes casos e vivemos, né? Diferentes lideranças. Eu não vou aqui colocar tudo para as nossas lideranças não, mas falar do nosso povo é falar de uma história de um povo sofrido. Há 300 anos que essa história aqui é tentada, recontada de uma outra história, obviamente nosso povo é mais antigo. Os faraós, para lá, 5, 10 mil anos. Não é 2.000 anos de história que vai apagar a história de resistência do povo, não. Do povo, não só do povo negro, do povo originário, dos indígenas de diversas partes do país e do mundo. Dos originários de diversas partes do mundo, né? Atualmente a gente criou uma rede, né, chamada Rede Multicultural Latino-Americana dos Territórios Vivos, né? Que as meninas em uma articulação criaram lá no Acre, né? Com inicialmente diferentes povos maias, guatemalas, a União da Juventude dos Povos Originários do África, do Acre, né? E outros grupos, né? Coletivos daqui como o Coletivo Chão da Terra, né? Que tem representação das comunidades chucurus, né? Serra dos Dóias, Maria Silvaneta e Lemen, né? Uma agroflorestal de lá, uma agricultura curandeira de mão posta, né? E toda uma rede dos saberes da Caatinga, né? Dos chamados cientistas populares, né? Então a gente também está atento e estamos também hasteando as nossas lutas como há tantos anos sempre estivemos, né? As conquistas políticas, obviamente, governamentais são graduais, né? E também, infelizmente, estruturalmente muito arcaicas e atrasadas, né? Porque falar em reconhecimento dos quilombos como lugar de resistência é algo muito novo na Constituição de 88 para cá, né? Antes, como vários outros grupos e manifestações culturais marginalizados, criminalizados, a capoeira, o coco, o maracatu, dessa parada vadiagem, crime, mano. Tá entendendo? Há recentemente que a gente vem constituindo políticas públicas de afirmação. Quem até os anos 70, 80, a FUNAI, quando foi criado, foi criado como sistema também de dominação colonial. Quem é índio e quem não é. Que peso político isso não tem, né? As aldeias, né, naquele momento, por que é que vão se afirmar? Os antropólogos, os meieiros, mediadores, seja lá o que for, né? Os intelectuais, agora que a gente criou um Ministério dos Povos Originários, agora que a gente está reconhecendo uma luta que é desde a primeira chegada das primeiras caravelas, né? Então, quando a gente retoma esse território ancestral do Catucá, a gente está querendo falar desse tudo que era antes do sistema colonial, né? Antes, obviamente, de um sistema que não é só colonial. Essa crítica colonial ela pode também ser muito rasa. Mas quando a gente percebe que a globalização ela tem a sua primeira fase aí, 1500. A Europa cria um novo mundo de comércio, de escravidão, entendendo? Civilização. Uma civilização foi criada, uma meta-civilização. Então, quando a gente fala dos encantados, da magia, né, de tudo isso, a gente está falando do que é orgânico, do reconhecimento da natureza como força maior,
né, para que a gente consiga equilibrar também as atuais incursões do nosso modelo social neoliberal, capitalista, né, totalmente agressivo à natureza, né, altamente dilacerante com as desigualdades sociais, né. A gente viveu recentemente agora um sistema muito reacionário, mas reacionário entre aspas, porque, como a gente está falando, todo o sistema colonial já é esse sistema para alguns grupos que sofrem há tanto tempo, né? Então, falar do Catucar, né, é a gente perceber todas essas histórias narrativas, mas a gente tá atento, né, que essa luta de opressão, ela não só se deu aqui no Nordeste do Brasil, né? Ela se dá em diferentes partes do mundo, né? A luta pelas desigualdades, a luta a partir das desigualdades, da opressão, né? E que a espiritualidade, que é o nosso chão, o nosso solo sagrado, na real, como eu disse para você aqui, é um terreiro de candomblé, né? Esse nosso território nos faz perceber que a gente precisa, inclusive, abandonar com urgência determinadas práticas, determinadas categorias que a gente hoje usa como análise para a gente, né? O candomblé ensina coisas, né? Como outras religiões, né? Eu particularmente pratico muito budismo, né? E a partir do budismo, né, que lugar, né, onde eu estava vendo umas preces, né, chamada prece Prajnaparamita, né, a prece do amor universal também chamado. E estava vendo algumas coisas sobre as práticas Bodhisattva, né, que fala sobre a vacuidade de todas as coisas, né, que fala da temporalidade das coisas e da necessidade que a gente tem de não só se afirmar, de não só colocar o nosso ego psicológico, o nosso eu para conduzir as coisas, mas pensar o que é coletivo, né? O que é que o mundo também, por si só, incessantemente já faz, né? O mundo por si só como céu, né? Eu li isso, eu achei tão interessante assim. Dessa prece do amor universal, né? Que como o céu incessantemente já só se é, tá entendendo? Tem uma grandiosidade em ser céu, né? Então, ser humano, né? Essa busca espiritual que a gente hoje vem tentando lidar, né? Se dá nesse respeito com o outro, nesse cuidado com o outro, com todos os outros, com todos os seres, reinos mágicos, com os minerais, com os animais, com os vegetais, né? Esse período, né, que a gente está vivendo também politicamente, que a gente não pode esquecer isso, né? É um momento também de retomar uma luta por humanidade, né? De retomar ou afirmar uma outra humanidade, né, que respeite e que também emancipe, que liberte, né, que liberte desses sistemas de opressão e que também excluam de vez algumas práticas racistas, né, sexistas, algumas práticas políticas também, que os nossos sistemas estruturais, as nossas instituições, as governanças, os governantes também percebam sobre o sistema e o racismo estrutural, né? O racismo estrutural que violenta os corpos femininos a cada 11 minutos, extermina a cada 6 horas, 40 minutos, né? Que a cada, pelo menos, 43 segundos, a cada 11, quantos jovens negros nessa nossa conversa aqui, quantos indígenas nesse momento aqui estão sofrendo violências diversas, né? Então, e sem falar de tudo, de como isso vai sendo também construído e estruturado, né, pelos meios de comunicação, né? Assim, sou também levado a falar isso com a presença de vocês aqui, né? Mãe Beth teve aqui esses dias, né? A benção ela e a luta, né, do corpo de umbigado e de outros territórios, mas o que representa a comunicação hoje, né? E a comunicação é Exu, né? A comunicação é Exu, então, mais do que nunca, é um momento de reverenciar, retomar Exu, né? Como essa, né? essa comunicação que Exu não é a comunicação, né? Exu é o que pulsa, né? Exu é o que antecipa a comunicação, Exu é o que
não é... Exu é o que comunica, né? Exu não é... Exu é o comunicar, é a comunicabilidade, né? Exu está aí, e essa comunicabilidade, ela independe de quem está comunicando, ela está em quem está escutando. Veja como isso é radical, né? Então esse entendimento não parte de quem está falando, parte de quem escuta, de quem tem sensibilidades para entender, né? Sente ciência, né? Para entender isso. Então isso é muito grandioso quando a gente vive um mundo tão caótico e de tantas necessidades, que a gente não precisa mais comunicar das nossas dores. É tão contraditório a gente comunicar das nossas lutas que estão escancaradas, que quando você liga de meio-dia, você escolhe qual prato você comer, a sabor de quê, né? Os jornais sangram, né? As filas dos hospitais estão aí, os sistemas racistas estão aí nas universidades, nas empresas particulares, tá na gente, né? Então, a espiritualidade é esse chamado, esse convite, né? E Exu, eu acho que abre a porta para tudo isso, né? Então, Exu tá na rua, Exu tá no humilde, tá no contraditório, né? Exu tá no pequeno, tá no oprimido, né? Então, isso pra gente é muito importante, porque se Exu tá lá, a gente também tá. A gente precisa estar, a gente precisa estar com esses, precisa estamos aí, né? Precisa sim. O caminho da espiritualidade é um caminho de que eu sempre escuto a galera de você quando você abandona as coisas, quando você abandona de reclusão, sei lá, de solidão. Não, é um caminho de muito amor, de doação, de entrega, de compartilhamento, né? É um caminho de muito respeito, né? Então, pra gente isso é muito importante, né? Muito importante. E, mais uma vez, desculpa me estender, eu espero que depois tenha uma edição aí. Mas te agradeço também, Bruno. Eu agradeço sim, por essa comunicação mesmo. Este é o programa Aldeias e Quilombos e você ouviu a entrevista com os irmãos Elaine Albuquerque e Davidson de Oxalá, lideranças e articuladores do Centro Cultural Quilombo Catucá, em Camaragibe. O Quilombo do Catucá é um celeiro ancestral para toda a comunidade, pois fornece uma conexão forte através de atividades culturais que possibilitam vivenciar a cultura afro-brasileira na sua mais pura essência. Seja nos encontros com os encantados no Ilê Axé Alaquê Toiatogum, ou na dança da sambada e do maracatu nação Cabeça de Negro, ou na força das aulas de capoeira. Toda essa efervescência cultural possibilita o entrelaçamento afetivo e uma construção de uma identidade coletiva forte da comunidade, onde há resistência e os sujeitos políticos saem mais fortalecidos e dispostos a lutar por seus direitos. É um tesouro precioso na região metropolitana do Recife, no município de Camaragibe, que vale a pena todo mundo se conectar e conhecer essa história pessoalmente. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Rádio Freicaneca FM 101.5, a rádio pública do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com o nosso programa Aldeias e Quilombos. Este é o nosso último bloco e preparamos algumas dicas e informações bacanas para vocês. No final de 2003, mãe Flávia e seus filhos Davidson e Elaine passaram a morar na casa onde hoje funciona o Centro Cultural Quilombo Catucá. Naquele ano, criaram um grupo de coco e de roda e Davidson sugeriu que o grupo fosse denominado de Catucá em homenagem ao Quilombo.
Atualmente, o Centro Cultural tem realizado atividades educativas e de letramento para crianças, rodas de diálogos e apoio psicológico para mulheres vítimas de violência e suporte a jovens usuários de drogas. Além de ofertar doações de alimentos e roupas para a comunidade, o centro realiza mensalmente a Sambada de Coco do Catucá, que promove um momento de festejo, representatividade e reconhecimento cultural. Preste atenção nas redes sociais do Centro Cultural para saber quando vai ter a Sambada do Catucá. O Instagram do espaço é @Quilombo do Catucá. O Centro Cultural Quilombo do Catucá fica na rua Ana Alves, 443, no bairro do Viana, em Camaragibe, na Grande Recife. Momento Parente. Este é um momento que dedicamos a auxiliar as comunidades e divulgar as suas campanhas. O Quilombo do Catucá atende cerca de 60 famílias. Se você quiser ajudar, basta arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene. Você pode fazer a sua doação entrando em contato via Instagram ou Face pelo @Quilombo do Catucá, ou então fazendo a entrega no Centro Cultural, localizado em Camaragibe, no bairro do Viana, na rua Ana Alves 443. Repetindo, Centro Cultural, que fica na rua Ana Alves 443, bairro do Viana, em Camaragibe. A sua solidariedade faz a diferença na vida das comunidades indígenas e quilombolas. A gente fez um som que é para... que eu acho que quase todo mundo aqui passa pelo barro, né? O grande transtorno, uma desgraça. Ixi, Maria. E aí ele faz assim: eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Acordo cedo, uma penteio, cabelo nem me olho no espelho, saio para trabalhar. Boto na mala, lembrança saudade do tempo da mocidade. Eu vou hoje a sambar. E logo hoje que eu estava preparado para ir sambar meu corpo pra brincar do catucá. Minha traseira, compliquei o meu caminho. Agora eu tô perdido, feito um chachéu. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Acordo cedo, uma penteou, cabelo nem me olha no espelho, saio para trabalhar. Boto na mala as lembranças e a saudade do tempo da mocidade. Eu vou hoje a sambar. E logo hoje que eu estava preparado para ir sambar meu corpo pra banda do catucá. Me atrasei, compliquei o meu caminho. Agora eu tô perdido, feito um chachéu. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Boto na mala as lembranças e a saudade do tempo da mocidade que levou minha voar. E a morena tão encolhida na cama, olhando seu rosto pálido, dá vontade de ficar. Me atrasei e peguei o trem errado e fiquei agoniado sem saber onde parar. Desci no barro, tem gente pra todo lado, tem caboclo afobado, eu só quero voltar. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Vou confessar que a culpa foi minha, não olhei a um dia, peguei o ventilador, subi e desci, fui falar com o motorista, a resposta já sabia, o problema é do senhor. Não me interessa, eu vou fazer a minha festa sem tristeza e agonia, pois eu sou um bom cantor. Tenho fé, alegria e amor, com xexé o catucar, o meu peito não sente dor. Eu não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Não vou de barro, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Camaragibe, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Pé 15, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Joana Bezerra, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Tranqueiro, neve, macaxeira. Eu tô indo pra Imbiribeira. Praia do Janga, macaxeira. Samba Coco.
vamos encerrando o Aldeias e Quilombos de hoje. Agradecemos pela sua presença e sua audiência. Esteja à vontade para sugerir pautas e mandar sua música. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e tem o nosso Instagram também. Segue a gente lá, @Aldeias e Quilombos. O programa tem a produção e apresentação de Manuela Lira e de Bruno Vieira. Muito obrigado pela sua presença e sua audiência. A gente encerra o programa dessa semana e na próxima a gente se encontra. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Você ouviu Aldeias e Quilombos.